Café com Educação. Bom dia, Daércio, amigos, todos que acompanham o nosso Café com Educação pela Rádio Saudades FM, TVM e Facebook. Vocês já ouviram falar sobre crianças que foram diagnosticadas com TDAH? O que vem a ser o TDAH? É um tema que gera bastante preocupação em familiares, educadores. Bem, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno neurobiológico com causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha a pessoa durante toda a vida. Na fase adulta, os sintomas costumam ser mais brandos. O TDAH se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude, impulsividade. É reconhecido oficialmente por vários países e também é reconhecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde. É o transtorno mais comum em crianças e adolescentes que são encaminhados para serviços especializados. Ocorre em 3 a 5% das crianças em várias regiões do mundo e em que já foi pesquisado. O TDAH na infância, em geral, se associa a dificuldades na escola, dificuldades no relacionamento com as demais crianças, dificuldade no relacionamento com os próprios familiares e também com os professores. É interessante nós notarmos, e é preciso ter um certo cuidado também, porque estas crianças muitas vezes são taxadas, rotuladas, como: esta criança parece ter bicho carpinteiro, esta criança está banada, esta criança parece estar ligada no 220. Não sei se perceberam, mas esta criança vive no mundo da lua. Então, são rótulos que vão marcando esta criança. Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que as meninas, mas todos apresentam a desatenção. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades em aceitar regras, limites, e em alguns casos podem ser bastante desafiadores para os professores. Imagina, se há alguns problemas em casa, numa família que tem uma criança com TDAH, o professor ter que lidar com a situação de muitas crianças em sala de aula, aproximadamente 30, mais a criança com TDAH, isso realmente pode ser bastante desafiador. E quais as causas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Estudos científicos mostram que o TDAH tem alterações, a criança que tem alterações na região frontal e as suas conexões com o resto do cérebro. Essas alterações cerebrais são reações, alterações relacionadas com a hereditariedade genética. Então, é muito comum alguém da família apresentar estas características. Os fatores culturais e também problemas psicológicos podem agravar, mas não justificam as causas do TDAH. Uma informação importante é a seguinte: ingerir álcool, fazer uso de drogas, de nicotina na gestação pode causar alterações no cérebro do bebê. E como é feito o diagnóstico? Bem, não existem exames para o diagnóstico, mas geralmente os profissionais utilizam escalas, questionários, entrevistas para que eles possam analisar o comportamento da criança ou do adolescente. Geralmente a pessoa apresenta algumas características, deixa de prestar atenção nos detalhes, comete erros por descuidos. Isto pode acontecer em atividades escolares e também no próprio trabalho. Muitas vezes não está escutando o que a outra pessoa está dizendo. Também é difícil seguir instruções e não termina algumas tarefas escolares.
até mesmo tarefas domésticas ou no próprio trabalho. O estudante, por exemplo, não consegue ler uma questão extensa, geralmente tenta adivinhá-la. E o adulto, muitas vezes, não é capaz de entender o manual por não ter muitas vezes como ficar lendo este manual. Ele tem como ler, vamos dizer assim, mas dificilmente ele lê o manual por completo para entender a instrução de como funciona aquele aparelho. Geralmente perde as coisas, com facilidade, nunca sabe onde guardou. Também distrai-se com estímulos que ficam ao redor. Basta, às vezes, o menor ruído para que a pessoa perca o fio daquilo que está fazendo ou ouvindo. Quando recebe recado, dificilmente o transmite corretamente. Se lhes é pedido para comprar 2 ou 3 coisas no mercado, pode contar que às vezes vai voltar sem uma das coisas que foi pedida. E nas provas são visíveis os erros por distração. O que é importante destacar? As pessoas que têm TDAH, que se dedicam a fazer algo que é estimulante ou do seu interesse, conseguem sim permanecer mais tranquilas. Isso ocorre porque os centros de prazer no cérebro são ativados e consegue dar um reforço no centro da atenção, que é ligado a ele. Então, passa a funcionar em níveis normais. O tratamento do TDAH é multimodal, é uma combinação de medicamentos, orientações aos pais e professores, além de técnicas específicas. E para ir finalizando, algumas dicas são muito importantes para facilitar a vida da criança, do professor e até mesmo dos familiares. Uma dica de ouro é recompensar os progressos sucessivos ao invés de ficar esperando aquele comportamento perfeito que é desejado. Outra dica é que o aluno precisa estar sentado sempre próximo ao professor. Na escola, evitar instruções muito longas, parágrafos extensos, pode fazer toda a diferença. Criar um sistema de bilhetes nas agendas para as provas, trabalhos, também ajuda muito a criança a se organizar. É claro, o professor precisará da ajuda dos familiares e também de toda a equipe gestora, para que essas crianças possam ser bem atendidas, facilitando então o processo de ensino e aprendizagem. Este tema é bastante complexo, há muito a ser tratado. Se você tem alguma sugestão e dica sobre esta temática, entre em contato, mande e-mail para educação@gmail.com e também um WhatsApp 996326200. Forte abraço e abençoada semana! Café com Educação.